Eli já está aqui, né, Eli? Eli vai fazer uma fala agora sobre introdução ao frugivorismo. Ele pode se apresentar e pode falar, se quiser convidar as pessoas para comer também agora. Aqui no Brasil já é meio-dia, ele está no Equador, passou num... Estou no Equador. Ainda são já 10 horas, então meio cedo para comer, pelo menos para mim, né? Mas isso aí, bom ver todo mundo por aqui. Que delícia de ver as carinhas que já conheço. Os babies lindos, né? Dos últimos meses que ainda não conheci. Ai, o casal gostoso. Brujo. Ih, meninas. Delícia. Mandinha. Bom dia, ou boa tarde aí para vocês. Aqui é Eli Lamego. Tô fruge já há um tempo. Oh, que delícia! Oi, meninas. E bom, hoje vim com a proposta de trazer um pouquinho mais para explicar o que é o fruge, as definições e as diferenças com os outros tipos de alimentação, né? Então, para começar, até para talvez esclarecer para quem não me conhece muito, sou fruge há quase 4 anos, 100% fruge, 100% assim, tive uma recaída, a gente comeu uma pipoca que acabou comigo, fiquei uns 3 dias de jejum depois, mas enfim. Depois tudo certo. A melhor coisa desses momentos, quando a gente entra no fruge, para quem tá aqui já tá no fruge há um tempo e que depois às vezes come alguma coisa cozida, sabe, né? Quando a gente come alguma coisa cozida, só reforça para te dizer, cara, o cru é continuar no cru. A resposta é o cru. Mas voltando, tô há quase 4 anos no fruge. Antes vegana, fiquei na transição por 2 anos e meio. Minha transição do vegano cozido para o vegano 100% cru durou 2 anos e meio. E fiquei cerca de 6 a 7 anos vegetariana. Né? Então já tem um tempo aí que estou nessa jornada. Sei que tem uma galera aqui também que já está há bastante tempo na jornada, né? As meninas que estão aqui, o pessoal que eu conheço, sei que também tem muita gente que eu não conheço que também está aqui, que também está nessa jornada. E pessoas que também aplicam as técnicas e práticas do jejum, que é uma coisa que eu vou falar depois. Mas o fruge, ele é uma vertente muito interessante de alimentação vegana. Né, quando a gente fala, muita gente do frugivorismo, inclusive aqui no Equador. No Equador as pessoas me olham que nem uma maluca, né? Eu entro nos mercados, saio com aquelas sacolas cheias de fruta e me oferecem as coisas que é para cozinhar, né? Batata, não compro nada disso. E aí, quando aos poucos você vai criando a sua rotina naquela cidade, as pessoas veem que você não compra determinadas coisas e começam a ficar curiosas. Então, para explicar para quem está curioso aqui e quem não conhece muitas definições, o frugivorismo ele é um estilo de alimentação crudívora. Ou seja, é uma alimentação crua, só que é uma alimentação que elimina algumas coisas que o crudivorismo ainda engloba, né? Então, o crudivorismo, ele é uma alimentação que, se a gente for usar o termo mais certo, né? Porque existem pessoas que são crudívoras, mas que comem carne crua, ou comem ovo cru, ou comem peixe cru, e ainda é crudivorismo. Então, o crudiveganismo... Oi, Line. O crudiveganismo, ele, na verdade, é uma alimentação vegana, ou seja, sem nada de origem animal, nem mel, nem peixe, nem carne, nem peixinho, não, nem peixinho. É uma alimentação vegana, 100% crua. Aí você tem que observar o que pode ser comido cru. Aí, por exemplo, as pessoas às vezes falam, então no cru eu posso comer batata? Bom, a inglesa, não, porque é tóxica, né? Mas a batata doce, batata baroa, a yacon, por exemplo. Então, para quem está interessado em estar no crudiveganismo e que ainda pensa em talvez ir para o fruge depois, é interessante de observar as diferenças, tá? Então, o crudiveganismo, que é como se fosse, se a gente pegar um guarda-chuvinha, né? A gente tem o veganismo, e aí dentro do veganismo tem o crudiveganismo, que é um veganismo cru. E dentro do crudiveganismo, o frugivorismo, que elimina algumas coisas que o crude consome. Se você for crude, você vai consumir cenoura, vai consumir vários outros tubérculos, né? Beterraba, batatas em geral, às vezes até mandioca. Leguminosas, então, por exemplo, pode ser a ervilha, pode ser feijão, né? Às vezes o feijãozinho germinado, pode ser o grão de bico, lentilha, isso tudo é dentro do crudiveganismo. Então, os germinados, né, a alimentação viva é também uma vertente do crudiveganismo. Tá? Então, o frugivorismo é outra vertente diferente da alimentação viva. Mas são todas alimentações irmãs, né, digamos assim. Dentro do frugivorismo, o que se estipula? Que a alimentação mais natural para o ser humano não contém leguminosas, por conta dos seus antinutrientes, que todas as leguminosas
aquela capinha que, inclusive, para quem faz germinada, ou para quem faz pasta de grão de bico cru, etc., sabe que tem que tirar a casquinha porque está muitos gases. A casquinha são os antinutrientes. Por que existe aquela casquinha? Né? Justamente porque os animais, quando vão se alimentar, a própria... Mas, bom, a casquinha das leguminosas, ela justamente tem antinutrientes e propriedades que repelem, às vezes, insetos de comer, ou pássaros de comer, porque causam certas reações no corpo. Então, às vezes a gente fala, então é por isso que a gente deixa 1000 horas o feijão de molho? É por isso. Porque você tira os fitatos, você diminui a quantidade de coisas que, no final das contas, vão te dar aqueles revertérios meio bizarrinhos, que às vezes a gente fica, né, sem graça na sala, soltando aqueles puns horrorosos. É por isso. Então, as leguminosas em geral, que são os feijões, as lentilhas, né, as ervilhas, enfim, todas essas devem ser evitadas ou cortadas no frugivorismo. É uma alimentação que evita isso. Né? Então, às vezes você ingere. Eu, por exemplo, gente, estou no Equador, aqui tem ervilha fresca, tipo zero, fresca, você tira da fava. Então, não tem como dizer não, entendeu? É crua, maravilhosa, vou comer, foda-se, tá tudo certo. Mas, no frugivorismo estrito, não se comem leguminosas. Além disso, o que não se consome? Tubérculos. Tubérculos, tudo que fica debaixo da terra, não é tido como uma alimentação frugívora. E por quê? Muito amido. E a gente não produz amilase, que é uma das enzimas que ajuda a digerir tanto os tubérculos quanto as leguminosas, porque as leguminosas também têm bastante amido. E é por isso, inclusive, que muitos dos especialistas do frugivorismo dizem que uma das frutas menos ideais para o ser humano, na realidade, é a banana, porque ela tem muito amido. E é por isso que a gente também deveria consumir a banana o mais preta quanto for possível, porque o amido já se tornou açúcar. Então, na verdade, é mais saudável. Então, para quem tiver na dúvida, tipo, como a banana como dessa cor aqui, ó. Quando tiver com a casca dessa cor, ela tá boa. As pessoas falam, mas tá muito mole, eles assim, maravilha, faz sorvetinho, bate junto, coloca na salada, faz o que quiser. Mas o ideal é que não consuma com a capinha, né, com a casquinha amarela. Tá? Então, duas coisas que não se consomem no frugivorismo, que já falei, né, leguminosas e tubérculos. São duas coisas por conta do amido e dos antinutrientes. Cereais, né, se a gente pegar, por exemplo, quinoa, amaranto, são várias dos superalimentos aí que falam hoje em dia, né? São bons? São. O frugivorismo, gente, eu aqui não faço apologia do frugi, porque eu ainda uso, às vezes, quinoa germinada, eu coloco na salada, tipo, ou desidrato. Mas o ideal é que a gente evite esse tipo de alimentos justamente por conta dos antinutrientes. E, se for usar, para usar germinado. E com o mais compridinho possível. Então, por exemplo, amaranto, a quinoa, deixa eu ver outro cereal, cevada, podem ser usados sim, desde que germinados. Podem, inclusive, ser usados para fazer cracker. Você fazer cracker desidratado, é para quem curte fazer isso, às vezes, ao sol, ou quem tiver desidratador, ou fazer de forno de porta aberta. Né? São coisas que podem ser utilizadas, mas no fruge, essas coisas não são consumidas. Além disso, como já falei, naturalmente, minhas anotaçõezinhas para não esquecer, produtos de origem animal a gente não consome no fruge. Então, o frugivorismo, ele vem dentro dessa caixinha do crude, mas ele elimina algumas coisas. Então, já falei o que não se consome. O que se consome no fruge? Frutas, todas. E para lembrar, quiabo é fruta, abobrinha é fruta, abóbora é fruta, né? Sei lá, pensar em outra coisa. Quem quiser dar dica aí, maravilha. Pimenta é fruta, né? Tomate é fruta, tudo isso é fruta. As frutas doces, que a gente já está acostumado, mas também tem as frutas salgadas, né? E que muitas pessoas às vezes não sabem que são frutas. Berinjela também é fruta. E tem, obviamente, dentro desse reino das frutas, há frutas que são menos ideais. Então, dentro das frutas menos ideais, estão as que a gente chama de solanáceas. As solanáceas, que em inglês são chamadas de nightshades, são como se fossem os tons da noite. Quase sempre são as frutas mais vermelhas ou mais escuras. A berinjela, as pimentas, tomate, por exemplo, né? E jiló. Tem aqui 4. Esses 4 são nightshades. Deveriam ser evitados. A longo prazo podem causar, às vezes, até, né, artrose, coisas do tipo, problemas reumáticos, etc. Então, há pessoas que são mais sensíveis a isso. Eu sou viciada em tomate, então eu como muito. Também gosto muito de pimenta. Porque, né, quando a gente está no fruge, para, às vezes, colocar alguma coisa que tenha um sabor a mais ou incrementar, a gente joga alguma coisa crua. E eu jogo pimenta, às vezes, crua. Mas isso vale para cada fruge. O que eu sugiro, observem para vocês. Tem muitas pessoas que já me disseram, Eli, se eu tirar a casquinha do tomate, que dá um trabalho, né? Imagina, gente, de descascar tomate. Tirar a casquinha e tirar as sementes,
consumo bem o tomate e não me dá revertério. Então, vale observar para cada um. Então, se consome no Fruge, frutas. Dentro das frutas, há frutas que não são tão ideais, tá? Então, observem isso também. Mas, pelo amor de Deus, também não fiquem traumatizados ou neuróticos e tipo, caramba, não posso comer mais do que um tomate por... Não, como quiserem, mas tenha consciência do que estão comendo. Além das frutas, o que se come no Fruge? Folhas. Sim, tem gente que fala, não, mas Fruge é só fruta. Não, frugivorismo leva folhas também, né? Isso é importante de lembrar. Que legal, Mel. Eu não tenho paciência, gente, para descascar tomate. Eu já fiz umas 2 vezes, quando eu estava muito centrada. Depois eu falei, quer saber? Não, prefiro comer mais rápido, cortar. Às vezes comer assim, né? Tipo, como se fosse uma maçã, é mais gostoso. Mas enfim, voltando. As folhas são super importantes no Fruge. Tem gente que às vezes esquece. E aí entra no campo de tipo, não, eu não gosto muito de folha não tem sabor. E aí às vezes fala, não, eu como muitas folhas. Aí você vê a pessoa come meio pé de alface por dia. Não é o suficiente. Muitas pessoas não ficam no Fruge ou não ficam no Crude porque realmente negligenciam essa parte das folhas. O que acontece? Quando a gente está numa alimentação cozida, a gente às vezes acaba tacando sal em tudo, utilizando um monte de coisa de sais minerais inorgânicos, né, no caso, digamos assim. Que seriam o sal rosa, ou o sal negro, ou o gersal, tudo que seja sal mesmo, seja sal de cozinha, seja os sais mais perequetados do mundo, nenhum sal é natural para o ser humano. E aí, quando a gente está no crude, que às vezes a gente talvez peque sem saber mesmo, por ignorância, literalmente, por ignorar, não saber, não ter o conhecimento de que precisa de mais folha, às vezes a gente começa a ter vontade de comer coisas salgadas e que não são cruas. Ou então de tacar um monte de sal e que isso também não é legal. E isso causa inchaço, causa vários problemas no futuro, inclusive os problemas, né, de reumatismo, ou às vezes problemas para quem, por exemplo, tem fibromialgia, ou para quem tem tendência a ter o sal, os sais minerais e a água mineral são um dos maiores problemas. Então, consumir qualquer coisa que seja inorgânica, né, sal mineral inorgânico, pode depositar, né, nos ossos. E isso causa aquele crack, tem gente que se estala todo. Isso também a gente é excesso, tá? De sal mineral. E aí o importante é folhas. Então, consumir bastante folha. A razão mais ideal, e que eu tô longe de atingir isso todos os dias, é a gente tentar fazer 50%, 50%. Se você come 2 quilos de fruta no dia, comer também 2 quilos de folha. O ideal é isso, tá? Para quem tem dificuldade, né? Então, entrar no campo de mandar ver na água de coco. Aproveitar que a gente está no Brasil, que a água de coco, comparado lá fora, é super... Aqui, gente, pra vocês terem noção, um coquinho desse tamanho é R$12, é ridículo. Ridículo. Então, tipo assim, não, Deus que me livre, não vou comprar coco aqui, né? Então, eu acabo comendo as folhas. Só que as folhas daqui são muito, muito gostosas, porque o solo daqui é muito rico. Então, tem isso, né? Cada país tem a sua abundância. Então, o interessante é cada um observar onde está, porque muitas pessoas vão falar, Eli, mas eu estou no sul do Brasil. O coco aqui é muito caro, o que eu faço? Veja quais são as folhas que você tem à sua disposição e consuma mais folhas. Para quem tem dificuldade de comer salada, fazer smoothie, fazer o que for, né? Ou tacar junto, às vezes, com fruta, comer salada com fruta, porque tem gente que não gosta da salada porque a salada não tem gosto. Então, coma com fruta, enrola na banana, dá um jeito, mas comam folhas, não deixem de comer folhas, porque é o mais importante, inclusive, de toda a alimentação fruge. As pessoas que me perguntam qual a dica, qual o pulo do gato para me manter, porque tá difícil. Folha. Inclusive no frio, que eu tô testando aqui pra caramba, tô morrendo de frio. Tem dias que faz 1 grau, 0 graus, né? Tipo, a minha janela, gente, hoje não dá para ver, mas a gente tem como vista um dos maiores vulcões ativos do mundo. E ele tá a 20 quilômetros da gente. E aqui faz um frio, vocês nem imaginam, é 3.000 e poucos de altitude. Então, nos primeiros dias, primeiro que me dava um sono, aquela coisa da altitude, de você estar se acostumando. E o frio também, às vezes não dava nem vontade de sair de casa. E aí o que eu comecei a fazer? Apostar em mais gordura, então estou consumindo mais abacate, porque o coco aqui é caro, então é um abacate. Estou consumindo mais abacate e consegui uma pessoa que entrega cacau fermentado cru. Então, tipo, também estou fazendo uso de vez em quando com batido com banana. Para quem sofre com frio no crude e no fruge e fica, o que eu faço? Não vou conseguir ficar. É isso, aumentar um pouquinho de gordura, fazer mais exercício pela manhã, se manter ativo, né? E saber também que eventualmente a gente se acostuma um pouco mais. Então, hoje, por exemplo, eu tô de manguinha e estou de shortinho jeans, e tá fazendo 8 graus. Então, tipo, é a gente ir se acostumando aos poucos, né? O corpo, ele é muito adaptável. Então, na alimentação crua, tem que lembrar disso. As frutas, a quantidade a gente se adapta. Tem pessoas que, às vezes, consomem 1 quilo por dia e aí vão começar a perder muito peso no início. Quando eu comecei no Fruge, no Crude,
Cara, eu perdi 10 quilos em 2 meses. E eu consumia uns 1,5 kg, 2 quilos por dia. E eu achava isso um absurdo. Achava isso muito. Hoje em dia, quando eu consumo 4, já é, entre aspas, pouco. São os dias que eu como menos. Né? Então, o meu normal é entre 5 e 7 quilos. Mas isso sou eu, Elisa, que atualmente não estou super ativa, mas estou mais pro lado de praticar mais esportes. Né? Amanhã, inclusive, uma das minhas falas vai ser sobre o fruto de performance. Mas o que eu sugiro para todo mundo, não negligenciem folhas. Tá? Então, frutas, folhas. Além disso, o que mais se consome no fruto? Também se consomem as sementes. E o que são sementes? Porque a gente tem que lembrar muito. Tem gente que confunde semente com cereal, confunde semente com leguminosas. Não. Então, por exemplo, ervilha não é semente, amaranto não é semente, quinoa não é considerada semente. As sementes: chia, linhaça, semente de melancia, semente de melão, semente de mamão. Todas essas sementes são consumíveis. A gente pode mastigar. Bruno aqui está atrás de mim falando abóbora. Abóbora é maravilhoso também. Girassol. Né? Então, essas sementes são super utilizáveis, digamos assim. E cada uma, inclusive, tem muitas que têm funções antiparasíticas. Então, por exemplo, a semente de abóbora, a semente de mamão, inclusive giardias e várias coisas se curam mastigando semente de mamão e semente de abóbora. Então, para quem não quiser usar remédios, pode-se utilizar isso. Todo dia uma colheradinha de semente de mamão fresca, mastiga, que é super picantinha, amarga, engole, exemplo. Ou abóbora com casca. Tá? E, parênteses aqui de curiosidade, a semente do mamão, ela também é como se fosse um anticoncepcional masculino. Para os homens que quiserem todo dia consumir uma colherzinha de semente de mamão, mastigar bem, engolir, anticoncepcional masculino. Né? As mulheres não precisam se preocupar tanto. E os homens também podem fazer a parte deles, de uma forma que a gente não precisa sempre se preocupar em utilizar coisas mega industrializadas, etc. Então, enfim, aí um ponto. As sementes são super importantes também porque elas trazem o que muitas das folhas e das frutas não trazem, que são as gorduras. E aí é um ponto que muitas pessoas vêm me falar: Eli, qual que é o problema? Por que no fruto vocês não consomem tanta gordura? Ou por que tem gente que consome tanta gordura? Justamente tem essa coisa de reequilibrar. Tem gente que entra no fruto e perde muito peso, tem gente que entra no fruto e ganha muito peso. Então tem que observar como é que está esse equilíbrio de alimentação. E a minha sugestão é realmente... Já falo, tá, Melzinho? A minha sugestão realmente é essa parte da gente observar o não excesso da gordura, tá? Quando a gente está em ambientes que são mais frios, ou quando a gente está gestando, ou está dando de mamar, como as meninas que estão aqui, né? A Ju, Mandinha. Isso sim, a gente precisa de mais gordura, tá? A mulher vai precisar de mais gordura. Em termos comparativos, inclusive, a mulher precisa de um pouco mais de gordura do que o homem de qualquer forma, tá? Então, né, para a mulher, entre 8% a 15% é um valor super legal. O que é 8% a 15%? 8% a 15% do quê? Do aporte calórico diário. Então, se, por exemplo, quase todas as mulheres que estão aqui, a média de gasto diário vai ser entre 2.000 e 2.800 calorias por dia. No Fruge, cerca de 20% a gente não absorve. Então, sempre que vocês forem calcular quanto vocês devem consumir ao dia, agreguem 20%. Então, por exemplo, você fala, gente, pelo amor de Deus, não entre naquela paranoia de, tipo, tem que comer pouca caloria, não sei o que, os pratinhos, não. Esquece contar caloria. Mas é só para ajudar vocês a se ajustarem na alimentação. Então, o início seria isso. Conta mais 20%. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que faz muitos exercícios, é provável que você gaste entre 2.800 a 3.500 calorias por dia. Se for homem, então, 4.000 às vezes. Então, a minha sugestão é coma a mais. Sempre tente comer a mais, porque muito do que a gente consome não é absorvido pela quantidade de fibras que a gente ingere. Tá? Inclusive, hoje em dia já existe um tipo de pesquisa que está tentando descobrir quantas calorias a fibra tem, porque ainda não se sabe. A gente sabe quantas calorias tem a proteína, quantas calorias tem a grama de gordura e quantas calorias tem a grama de carboidrato, mas a fibra a gente não sabe. A gente nem sabe se a gente absorve, porque há fibras solúveis e há fibras insolúveis. Então, hoje em dia existem pesquisas que estão buscando compreender isso. Ainda não tem resultado final, mas já saibam. Né? Então, no Fruge é interessante que a gente coma sempre mais. Né? E eu não digo mais para passar mal, óbvio que no início, às vezes, a gente não consegue comer muito, a gente não está acostumado, e inclusive porque tudo tem muita água. Estou vendo a Ju ali comendo uma super mega melancia. Tem gente que não consegue comer nem 1/8 de uma melancia no início. E aí, depois de talvez 1 ano de fruta, já está comendo metade de uma melancia ou uma melancia inteira numa refeição. Né? Então, aí aos poucos, é ter paciência, é compreender que o corpo ele precisa passar por esse processo.
Muitas vezes a gente passou 15, 20, 30 anos consumindo coisa cozida. Como é que você quer que de um mês para o outro você já esteja acostumado a comer 100% cru, né? Então tem que observar isso. A gente às vezes passou a nossa vida inteira consumindo um monte de coisas que não são nem ideais para o nosso corpo. E aí você querer da noite para o dia ter resultado rápido, as pessoas têm que, né, respirar, acalmar, se tranquilizar um pouco mais, entrar no processo meditativo e ativo de você se dedicar à sua alimentação, à sua saúde, né? Então, no Fruge, é isso que a gente consome. E, além disso, tem muitas pessoas, já falei, né? Frutas, folhas e sementes. Dentro dessas sementes, a gente tem também nozes, amendoim, enfim, todas as oleaginosas também podem ser consideradas sementes. Só que lembrando que o amendoim, seja ele cru, seja ele orgânico, seja ele do que for, tem muita aflatoxina, que é uma toxina que, infelizmente, faz muito mal. Então, é o tipo de alimento que não foi feito nem é próprio para alimentação humana, infelizmente. Mas, mesmo que seja germinado, né? Mesmo que seja germinado, ele ainda vai ter toxinas. Mas é óbvio que eu não estou falando aqui para não consumir. Estou falando para consumir com parcimônia, né? Não caiam dentro dele, tipo assim, vou comer 500 gramas de amendoim todos os dias. Bem provável que amanhã você coma umas espinhas e que eventualmente sinta alguma coisa. Se quer comer, come, cara. Eu sou do tipo de pessoa que é assim, quer comer? Come. Mas saiba, talvez não seja a opção ideal. Só isso, né? Escolha, às vezes até, por exemplo, você fala, para mim tanto faz amendoim ou a amêndoa. Então vai para amêndoa, muito mais saudável, né? Então, uma opção. Inclusive, em termos de, então tá, eu quero consumir mais gordura. Quais gorduras são melhores? As amêndoas, então? Não, as gorduras de fruta, né? Então, por exemplo, abacate é uma ótima opção. Mas a melhor de todas, disparada, é a carne de coco. Ela é muito mais equilibrada do que o abacate, em termos de quantidade de ômega 3 para ômega 6. A razão que a gente precisa de ômega 6 e ômega 3 ao dia é o dobro de ômega 3, né, do que o ômega 6. E o abacate ele é o contrário, ele é o dobro de ômega 6 e metade de ômega 3. Já o coco não, o coco é exatamente essa razão certinha. Então, para quem quiser sempre consumir gordura, tente consumir mais coco, carne de coco seco, carne de coco verde, não importa. E para quem virar e falar, Eli, mas eu gosto de gourmetizar, gosto de tacar sementes das nozes, não sei o quê, quais são as melhores? Semente de abóbora, semente de girassol e amêndoas. São as 3 melhores. E semente de melancia, né? Agora que eu lembrei, Ana Ju comenta. Semente de melancia é maravilhosa, inclusive para quem pratica esporte. É uma das sementes que mais ajuda na recuperação muscular, tá? Não esqueçam, inclusive, de na melancia consumir, sim, a parte branca, raspa ela e come ela também, porque o negócio é consumir a fruta inteira. O ideal para todas as frutas, na realidade, seria consumir, inclusive, a casca. Banana, mamão, manga, melancia, tudo, comer tudo, a casca também. Só que a gente às vezes não consegue consumir ou comprar coisas orgânicas. E aí, infelizmente, é melhor que realmente retire a casca, né? Mas para quem tiver acesso a coisas orgânicas, consumam também a casca. Quase tudo que mais tem nutriente é a casca, tá? E por isso também de consumir as coisas mais maduras, porque aí a casca fica mais tenrazinha, fica com o mesmo sabor da fruta. Para quem às vezes já testou consumir manga super madura do pé, e provavelmente, talvez até às vezes, sem querer consumir algum pedaço de casca, sabe que é o mesmo gosto, exatamente o mesmo gosto, sem tirar nem pôr, né? E tem mais nutrientes. Então, comecem a testar com isso. Minha sugestão é essa. Então, basicamente, dei aqui um overview, né? Tipo, um resuminho do que é o Fruge, do que come, né? E agora eu quero falar o porquê, né? O porquê de fazer isso, por que tem tantas pessoas se propondo a isso, e como começar, tá? Então, o porquê. No frugivorismo, a proposta é que a gente realmente se atenha a uma alimentação mais natural quanto for possível com relação ao que é a alimentação do ser humano. Somos frugívoros, sim. Por quê? E a Amandinha está aqui, com certeza outras pessoas que estão aqui que estudaram bastante disso, a Amandinha é bióloga, e outras pessoas que também sabem disso, que falam sobre isso, galera do Fruge já há bastante tempo, né? Chaba, Noé, sei que a Clau está aqui também, enfim. Galera que já está estudando, né? O Rô, a Mel, enfim, estou passando por ladinho para ver todo mundo que tá. Mas sim, a gente tem que lembrar que somos animais frugívoros. Como que a gente comprova isso? Dentição, não temos caninos, né? A gente tem canino que não é um canino. Gente, quando na vida que a gente ia mastigar um bicho, sair correndo, agarrar um com os dentes e rasgar? Nunca na vida, né? Então, assim, não somos animais que nasceram para rasgar a carne com os nossos caninos. E a gente também não tem os dentes naquele formatinho que é como se fosse um dente de grinding, né? Um dente de fazer assim, como se fosse para moer o milho ou para moer sementes, que é o dente dos cavalos, que é o dente de alguns outros animais como a anta, o coelho. Então, não temos o dente chatinho que faz isso,
Então, não nascemos também para consumir nada que seja grão. Não temos papo, porque, por exemplo, os pássaros, eles consomem as sementinhas e deixam aqui no papo. E aí, no papo, ela germina. Quando ela germina, aí eles engolem. Então, por isso, da alimentação viva. Né? A proposta da alimentação viva é que você consuma germinados. Né? E aí, o germinado ele já está como se fosse um pré-digerido. Só que, óbvio, que aí o que eu sugiro, testem. Porque há muitas pessoas que não se dão bem com a alimentação viva. É o meu caso. Eu realmente já tentei muitas vezes. E eu gosto do sabor, adoro. Coisa germinada é super gostosa. Mas dá muitos gases para mim e eu me sinto super empanzinada e, enfim, às vezes nem consigo dormir bem. Então, testem. E isso é a inteligência do corpo. Tem muitas pessoas que ignoram. Por exemplo, tem gente que come e que acha que é normal depois do almoço dar um sono e vontade de dormir. Não é normal, né? Então, observa. Se alguma coisa que depois que você comeu te dá sono, ou alguma coisa que você comeu te dá gases, é porque não é natural para você. Ou se alguma coisa que você consumiu, às vezes, logo depois te dá um piriri louco, também não é legal para você. Ou não, ou segura, se você fica, né, tipo, super, né, não consegue ir ao banheiro por dias, também não é ideal. Observar isso tudo. Inclusive, observar a questão que dentro do fruge é super importante, que é a hidratação por meio da água estruturada. Que a água estruturada é a água que está nas frutas e nas folhas, nos legumes e tudo. Então, não é necessário que a gente turbine em ficar bebendo água. Que até comentei, a água mineral, ela tem minerais em excesso, são todos minerais inorgânicos. Eles se depositam nos nossos ossos e, eventualmente, podem causar problemas no futuro. Então, o ideal é beber água de coco, tomar suco, né? E se for tomar água, solariza, faz um chazinho, joga ali faz um reikizinho, né, Kel? Faz um reiki, emana umas energias boas. Então, eu acho que o importante é isso, é a gente focar em o ideal e não ficar também paranoico, tá? O porquê é mais ou menos nesse sentido. É o porquê da gente ir em direção à nossa alimentação natural, né? E não é que a gente precisa fazer 100%. Tem pessoas que viram para mim e falam, Eli, mas eu não consigo ficar 100%. Então, o ideal seria, à noite, talvez consumir alguma coisa cozida, mas busca consumir uma fruta cozida, por exemplo. Uma banana da terra, ou então uma abóbora, né? Tenta ir para o lado mais natural. Se não consegue ficar 100% cru, pelo menos no frugivorismo cozido, sei lá, digamos assim. Né? As frutas cozidas, que é uma coisa mais ideal, digamos assim, né? Então, enfim, o porquê é isso? É ir de encontro com o que é realmente a nossa natureza humana, com o que a gente deveria estar comendo. Que não é empacotado, que não é carne. Obviamente que às vezes há lugares, por exemplo, que o ser humano ele saiu dos trópicos. Quando a gente sai dos trópicos, a nossa alimentação vai começar já a ser aquém do que é a alimentação natural, porque a gente não consegue, primeiro, plantar o que é natural para o nosso alimento, e segundo, colher, e segundo, ter quantidade suficiente. Então, quando a gente sai dos trópicos, as pessoas que moram em países muito frios, por exemplo, ou que moram em lugares que neva o tempo inteiro, na Antártida, etc., começam a ir para uma alimentação que não é ideal, mas que é uma alimentação de sobrevivência, né? As pessoas falam, e como é que então vivem? Sim, vivem porque o ser humano é super malhável, flexível e consegue sobreviver no que for possível. A gente é que nem... Gente, sabe avestruz que come pedra? É igualzinho. O ser humano é tipo isso. A gente sobrevive no que for possível, em tudo. É um dos animais... Somos um dos animais mais flexíveis e, assim, consegue sobreviver de formas mais variadas. Mas o ideal, né? Aquele parada do tipo, o flex, sabe? A gente não é muito flex. Então, se a gente entrar na parada do qual que é o nossa gasolina flex, o ideal da gasolina seria o cru e frutas, né? E com bastante folha também. E aí, quando a gente começa a variar também, fazer gourmet e já fazer para a família, isso também é legal. A gente também tem que incluir isso e saber que a parte social é um tipo de nutrição. A gente está com as pessoas, né? A gente conseguir compartilhar aquele momento e às vezes até comer, que estão vendo Mandinha, as meninas ali, ao sol. Cara, Muni e Mandinha comendo ao sol. O ideal. Comer ao sol, comer pelado, inclusive, a melhor coisa do mundo é comer pelado. Né, ter o contato com o alimento, a gente saber, e passar o alimento também, a casca na pele, hidratar a pele com uma mão. Né? Lembro da Melzinha, lembra, Mel, do primeiro vitalício que eu fui? Acho que foi o primeiro vitalício. Né? Eu lembro que foi a primeira pessoa que eu vi passando manga. Sim! E eu já passava mamão, mas eu nunca tinha passado manga na pele. Aí eu falei, putz, ideal, né? Maravilha. Melhor coisa, manga, mamão, casca de banana para hidratar a cara. Eu aqui, tipo, minha pele estava super ressecada. E eu comecei a comprar mais banana para passar a casca na cara. Porque é o que está me hidratando. Né? As pessoas falam, você usa um monte de coisa na pele? Eu não, uso casca de fruta. Ou então, se está muito desidratado, abacate. Compro um abacate inteiro, amasso ele, passo no corpo inteiro
e fico lá, né? Tipo, com abacate na cara uma meia hora, e depois tomo um banhinho e tiro. Então, o ideal é isso. Tudo que a gente consome, não é só consumir de mastigar e engolir. É essa partilha social do alimento, né? A partilha do que a gente fala. Aqui a gente está se alimentando, está se nutrindo. Então, nem necessariamente precisamos estar comendo. A gente já está aqui, né? Tipo, trocando energia. Né? E também o que a gente ouve, isso aqui também é nutrição. O que a gente sente é nutrição. Então, é o eterno orar e vigiar, né? Orar e vigiar, tem muita gente que vira e fala, que coisa de católico, de Bíblia, não sei o quê. Não, cara, observa. Oração não é você... Ave Maria. Não, oração é você viver em presença. Né? E o vigiar é você observar seus pensamentos. Ver o que está vindo. Se são muitas coisas negativas, você está vibrando negativo e você está se alimentando de vibrações negativas. O alimento, ele só é uma materialização positiva. Só que se ele vem com agrotóxicos, se ele vem com um monte de cargas de coisas ruins, infelizmente ele não vai ser tão positivo, mas você também pode tentar mudar um pouco a vibração dele com reiki, emanar uma energia, né? Tentar observar aquela cadeia inteira daquele alimento, como chegou até você, e ter gratidão por todos que trouxeram aquele alimento até você. Ou você mesmo plantar. O ideal do mundo é você plantar o seu alimento e consumir o seu alimento, né? Que ele tem a tua energia, que você dá e recebe, dá e recebe. Então, tudo que você compra, de certa forma, o próprio dinheiro é isso, né? A lei do dar e receber. A gente paga por alguma coisa que a gente está recebendo. Então, observem isso também. O que você compra. O que você está dando dinheiro? O que você está dando, às vezes, até seu tempo, né? Porque tempo é dinheiro. A gente, às vezes, para ganhar dinheiro, a gente dá tempo, né? Então, observa as moedas da vida. Às vezes, para mim, eu acho preferível eu gastar o meu tempo fazendo a minha horta, plantando as minhas coisas, do que, né, pegar esse tempo, trabalhar, ganhar dinheiro para depois ir lá comprar outra coisa. Só que aí, óbvio que a gente tem que ver o que é possível para cada um. Que espaço você tem em casa ou não. Né? Ou se não consigo plantar, não tenho tempo, minha vida está outra, né? Sim, então procure orgânico, se possível. Ou então compre daquela moça da esquina que, tipo, não é uma rede hortifruti mega gigante da vida. Né? Buscar, aos poucos, entrar nesse ritmo de dar e receber. Então, eu acredito que o frugivorismo é isso, é o dar e receber eterno, natural do ser humano. E o como? Né? O como seria, eu acredito, para quem está no zero. Fala, Eli, como de tudo. Primeiro, retira as carnes, que costuma ser o mais fácil. Né? Costuma ser o que... Porque dá para a gente trocar por muita coisa. Tem gente que fala, mas eu sou viciado em churrasco. É tudo hábito. No início, quando a gente está tentando se desvencilhar de qualquer hábito, as desintoxicações vêm, o intestino manda várias mensagens, os parasitas que estão lá embaixo mandam várias mensagens, tipo, você precisa, você vai morrer se não comer, me manda isso aqui agora. Né? Então, você entra naquela, não, eu preciso comer. É isso, tô sentindo, meu corpo falou para mim que eu preciso disso, que eu preciso da carne. Não preciso. Não precisa. São os parasitas querendo te ferrar ali, te mandando várias mensagens e falando, não. Então, prestem atenção, respira. Quando dá aquela muita vontade de alguma coisa, toma uns 5 minutos e fala, peraí, dá 5 minutos aí, deixa eu pensar. Reflete, respira. Né? Vai fazer alguma coisa, depois pensa, quer mesmo? Porque também tem essa coisa, se deu uma vontade absurda, cara, se não tem jeito, consciência alimentar, o que eu sugiro. Vai comer? Coma com consciência. Saiba o que você está comendo. E tenta não comer com culpa, porque senão você vai comer o alimento e a culpa junto. Né? Também tem isso. Mas voltando. Como? Primeiro, corta as carnes. Né? Acredito que é mais fácil. Segundo ponto, observa o que é mais fácil para você. Cortar ovo ou cortar leite derivados. Tem pessoas que falam, ali não consigo ficar sem ovo. Ou então, ali não consigo ficar sem leite. Então, observa. Primeiro, vai retirando todos os produtos de origem animal. Mel também, enfim. Isso fica mais fácil. Quando retirou esses produtos, entra no campo dos veneninhos lá, que a gente às vezes nem se toca muito que é veneninho, que são os 4 brancos, né? Que seria sal, açúcar, farinha e gordura. Né? Então, gordura eu digo que é branco porque é transparente, né? Se a gente for ver, todos os óleos são transparentes. Então, o ideal seria a gente tentar cortar o sal e açúcar de cara, e farinha também, né? Principalmente, tem gente que fala, já cortei o glúten. Não, toda farinha. Farinha de banana, farinha do que for. Tenta cortar as farinhas em geral, por quê? Quando a gente começa a brincar com as farinhas, é aí que dá vontade de fazer várias receitas e que vão agregar açúcar, agregar sal, agregar... Quando você começa a retirar, isso fica mais fácil, né? Então, retirou isso da alimentação, os óleos. Tem muita gente que ainda continua usando o azeite ou óleo de coco, ou prensado a frio. Pode usar? No crudivorismo, muita gente usa. Só que o que acontece do óleo? O óleo é uma extração de um alimento inteiro. Então, se você quer utilizar gordura, busca consumir o alimento inteiro. Ao invés de óleo de abacate ou o que for, né? Tipo
o óleo de coco, come o coco ou come o abacate, né? Tipo, vai para a fonte e não pega um terceirizado, digamos assim, né? Uma coisa que já foi super processada. Mesmo sendo prensada fria, ainda é processada. Então, o ideal para a gente é que seja o menos processado quanto possível, né? E esse seria o como. Então, retira primeiro as carnes, depois, né, retira os outros derivados de animais, dependendo da ordem, como for mais fácil para você. Depois começa a retirar açúcar, sal, farinha, vê a ordem que faz mais sentido. Porque tem gente que tem mais facilidade de tirar o açúcar do que o sal, ou o sal do que o açúcar. Né? E quando eu falo de açúcar, é açúcar branco, açúcar demerara, açúcar, todos os açúcares possíveis, mascavo, etc. Sal. Quando eu falo de sal, é o sal branco, é o sal de cozinha, é o sal rosa, é o sal de Himalaia, é o sal preto, gersal, todos os sais impossíveis e imagináveis também é legal tirar, né? Mas é aquela questão. E aí tem gente que entra, ok, vou retirar isso tudo, o que eu vou comer? Cara, a quantidade de fruta, de vegetal, de legume, tem muita coisa, gente. Tem gente que às vezes fica achando que a nossa alimentação é carne, eu não sei se já repararam. É engraçado como em restaurante eles falam complemento, né? Tipo, a carne é o principal e o resto é complemento. Mas se você olhar, a carne é tipo assim, sei lá, se bobear no máximo um terço do prato. Ela não é o prato inteiro, né? Então a nossa alimentação sempre foi mais vegetal. É a gente observar isso e parar de ficar naquele ritmo de tipo, carne, carne, carne. Sai um pouco disso, observa que tem tantas opções aí fora, né? Tipo, tanta coisa que você pode fazer que às vezes até parece carne, para quem sente muita falta, tipo, carne de jaca, ou, né, poder fazer alguma outra coisa que fique parecida com carne, né? Tem a brincadeira de fazer germinados e bater tudo junto, bater sementinhas, né? Para quem o quer hoje vai estar aqui à noite, né, com uma receita dele. Mas tem o quibe do Kel, tipo, tem muita coisa que parece que é carne, cara. E tu nem daria, nem põe nada, nem fala, cara, não é carne. Não, parece mesmo. E às vezes até dá susto, né? Mas enfim, as opções são muitas. Então, como eu sugiro começar assim? Para quem tiver dúvida, quem quiser comentar, vou abrir aqui para todo mundo já já. Só vou ver aqui, que eu acho que a Melzinha mandou alguma coisa no bate-papo que eu não consegui pegar. Se puder falar um pouquinho sobre as algas. Ah, maravilha! Tá bom, então vamos lá. As algas, o que acontece? Para a gente que mora no Brasil, não temos algas produzidas no Brasil, são todas importadas, então elas acabam vindo empacotadas. Para virem empacotadas, elas vêm com aquele sachêzinho, aquele sachê de sílica, né, que não é uma coisa muito legal. E além disso, quase sempre agregam algum tipo de conservante, ou desidratam a altas temperaturas, ou colocam muito sal. Então tem que observar, porque cada marca é de um jeito, depende. A minha sugestão, consumir água legal, é aquém da gente consumir outras folhas. E a alga nori, ou todas as algas, não tem B12, como muitas pessoas acreditam. É B12 análoga. Da mesma forma que a espirulina, né, tipo clorela, não tem B12. É tudo B12 análogo. Existem já algumas pesquisas que falam sobre, inclusive, eu acho que eu não sei se o João ainda está aqui, mas eu acho que é lentilha de água que chama, que é uma das folhas que pode vir a ter, se for produzida da forma correta, de forma orgânica, num solo legal, com uma água legal, etc., pode vir a ter B12 sim, tá? Então, é isso. E a B12, ela, no final das contas, ela advém de onde? Ela vem de cianobactérias do solo. Então, não é de carne. Para quem fala, não, tem que consumir carne para ter B12. Não, se você quiser consumir B12 de verdade, vai comer terra. Então, do tipo, ou comer terra ou consumir vegetal sem lavar direito, de preferência orgânico, né? Óbvio. Porque também não é todo vegetal que vai ter B12. Nosso solo está muito pobre hoje em dia, muito, super. Então, às vezes, não tem todos os minerais que a gente precisa naquela folha, não tem a B12 suficiente, e é por isso que muita gente tem deficiência. Não só por isso, né? A B12 também vemos a ter deficiência, por quê? Na verdade, a B12 ela é produzida, assimilada no nosso corpo, na parte inicial do intestino. E quando a gente está super, né, tipo, no início da desintoxicação do cru, ou, enfim, numa vida que é aquém do ideal de alguma forma, ou às vezes o seu próprio intestino ou a sua memória celular, né, por anos e anos de alimentação errada da sua família, dos seus avós, né, dessa sociedade inteira, porque a gente vai recebendo memória celular. Por conta disso, às vezes a nossa produção de B12 ela não acontece. Então, muitas pessoas têm deficiência não porque deixam de comer ou de consumir B12, mas simplesmente porque não assimilam. E aí, por isso que às vezes é importante a complementação. Eu não chamo de suplementação. Que suplementar é você colocar alguma coisa que não existe. Complementar é você agregar alguma coisa que não está ali, infelizmente, por algum motivo. Então, por isso que às vezes é importante a complementação de B12. E dentro da questão, né, já que a gente conversou das algas e falou da B12, e tem muita gente que vira e fala, Eli, e o iodo,
né? Então tá, vou parar de usar sal, mas de onde vem o iodo? Tem muita gente que pode fazer Lugol, né? O Lugol a 2%, se for necessário. Mas eu fiquei muitos anos sem consumir nada com iodo e não em nada. Então, o que eu sugiro? Sejam seus próprios laboratórios ambulantes também, né? Às vezes a gente tem essa coisa de ficar lendo tudo que colocam e medicina ortodoxa, etc. E a gente acredita em tudo que lê, sem nem questionar. E às vezes questiona, né? Observe seu corpo, como que ele está agindo. Você realmente precisa daquilo tudo? Né? Observa. E aí minha sugestão é essa. Mas, além de tudo, uma coisa muito importante, que vai além da alimentação, é exercício, sol e sono. Né? Tem muita gente que fala, sou frugívora, tudo certo. Não, tem que movimentar, tem que fazer exercício, tem que dormir bem, dormir em horas, né, tipo, sejam horas de dormir, né, tipo aquela coisa, vai deitar umas 9, 10 horas da noite, 11 horas, de preferência antes de meia-noite, gente, o sono antes de meia-noite, 1 hora equivale a 2 horas, né, basicamente. Então, tentem dormir mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Com as galinhas, de preferência. Né? E, inclusive, porque o sono das 10h30 às 2h30, e se a gente já estiver dormindo, maravilha, das 10h30 às 2h30 é o sono de trabalho espiritual, inclusive. E aí, para quem quiser levantar às 3 horas da manhã, 3h30, maravilha, já está na hora de acordar mesmo, a alma já está despertando a partir das 3 e pouco. Né? Então, dormir cedo também é legal. E aí o sol. E aí aquela coisa de acordar com o sol, de tomar sol, de estar nu ao sol é o ideal. Né? Então, esse tabu de nudismo e de... gente, já tô cansada até de falar sobre isso, então não vou entrar nisso. Mas ficar pelado é muito bom, é necessário você ter contato com a natureza pelado, sentar na grama sim, pelado, né? Tipo, desde criança, às vezes, a mãe fala, não senta aí, não sei o que, coloca assim, que não pode sentar. Não, gente, tenha contato com a natureza, né? Isso é para as mulheres, para os homens eu não sei como é. Mas para mim era sempre assim, eu não podia ficar pelada, tinha que colocar as coisas, é horrível, né? Então, abaixar um pouco essa questão desse tabu e entrar nesse campo de saber que o fruge, ele é uma combinação. Não adianta a gente só comer cru e só comer um monte de fruta e achar que tá saudável. Não, tem que movimentar. E também tem o poder da mente, também tem a questão da gente observar a nossa mente. Tem dias que eu entro em paranoias bizarras, eu penso um monte de coisa negativa e fico, caraca, que isso? Sumiu o meu fruge, cadê meu fruge? O fruge também é estilo de vida, ele não é só o que você come. Né? Então, a gente tem que observar isso. É o que você pensa, é o que você vê. Então, tentar também assistir coisas que sejam mais naturais. Tem muita gente que vê muita coisa negativa, vê muito filme de muita guerra, blá. É legal pra gente sociabilizar às vezes, ou ver filmes de guerra para saber o que aconteceu. Mas, cara, antes de dormir, pelo menos, tentem ler ou ver coisas positivas, né? Receber vibrações gostosas, terem conversas que sejam conversas agradáveis. Pelo menos 1 hora antes de dormir, sabe? Tipo, deitou na cama, pega um livro para ler. Isso também é ser fruge. Eu acho que o ser fruge não é só o que come, né? Você também ser o mais natural e o mais gentil com o seu corpo quando for possível. Então, enfim, eu gosto muito de falar, como vocês já viram. Falei quase 1 hora direto. Vou ficar quietinho agora. Quem quiser perguntar, falar alguma coisa, né? Fica aqui aberto. A gente ainda tem mais ou menos 1 horinha de papo. E é isso. Gratidão, meus amores. Um beijo. Passa a palavra. E aí, gente, quem vai fazer pergunta para Elisa? Eu Aproveitem. tenho uma pergunta para fazer. Eu já fiz ali no bate-papo. Eu fiquei curiosa com relação a esse método anticoncepcional masculino aí de consumir semente de mamão. Qual que é a garantia disso? Quanto que tem que consumir por dia? Será que nós mulheres podemos confiar se os homens estiverem comendo sementes de mamão? Como que é isso? Então, Melzinha, é um método, inclusive, indígena. Não sei exatamente a quantidade, tá? Mas o que me disseram, chegou a mim, é 1 colher de sopa bem mastigada por dia, tá? E aí, bom, eu testo, nunca aconteceu nada. Então, assim, não posso, né? Não tem como dizer que é 100% dá certo. Mas comigo até agora tudo certo. E aí, não sei também, é esse campo de, tipo, óbvio que a gente, né, tem gente que vira, vou arriscar. Mas saibam que os índios usam como. Né? Então, é um método anticoncepcional indígena, pelo menos no Brasil tem muitas tribos que usam. É ótimo, uma oportunidade da gente estar testando aí e poder descobrir, né, e revelar realmente com toda certeza que isso é eficiente, como você já está provando, ótimo, que legal, amei. Inclusive, ótimo vermífugo também, né? Então, para quem às vezes fala, Eli, tô na dúvida, estou cheio de vermes, não sei o que, será que eu uso, será que eu faço os testes, será que eu vou lá e eles, né, agulha, para que você vai fazer exame à toa? Então, fique, sei lá, umas 2, 3 semanas direto consumindo semente de mamão
né, mastigando, não é só engolir, tem que mastigar bem. E às vezes quando a gente dá aquela primeira mastigada, fala, nossa, por que eu fui inventar isso? Não é gostoso. Mas depois, mas é bom mastigar bem, não é só dar em 2 mastigadas e engolir, não, é mastigar bem mesmo, até virar tipo líquido na boca, né? Porque até, inclusive, uma das formas ideais da gente saber se a gente está comendo bem é isso. A gente tem que tomar os sólidos, né, e mastigar os líquidos. Ou seja, tudo que for sólido tem que ficar super líquido na boca antes de você engolir. Tudo que for líquido, você ainda tem que mastigá-lo antes de engolir, ou seja, aquela coisa de deixar mais tempo na boca, né, para agregar saliva. Então, o mamão, a semente de mamão e o que for também é a mesma coisa. A força anticoncepcional dele também vem disso. Tem que mastigar bem. Não adianta só mastigar 2, 3 vezes e engolir e achar que tá tudo certo. Passa a palavra. Eu queria agregar sobre as sementes de mamão e mel. Seria legal fazer um espermograma. Para quem está interessado, faz um espermograma antes e depois de começar a consumir a semente de mamão. Tá bom? Eu acho que é uma forma mais segura de você estar acompanhando. E uma outra forma super natural é você acompanhar o seu corpo, o seu ciclo, né? Então, saber quando é que você está ovulando, que é quando a mulher geralmente tem aquele muco um pouco mais grosso, né? Você coloca ele na mão, você está dando aquela ligazinha, é a hora de ovular. Então, o período melhor, né, seria uma semana antes e uma semana depois, para compartilhamento kármico, né? Não seria o momento de risco, né, para quem não está tentando engravidar, né, para quem está é o oposto, né, desse período. Então, eu acho que são dicas também que podem ser úteis e serem conjuntas à semente de mamão. Uma outra coisa que também é bem comum de acontecer é da prisão de ventre, tá, nos rapazes que consomem a semente de mamão em grande quantidade. Então, uma coisa que pode também ser tá sendo consumido gorduras boas, né? Como a Eli falou ali, abacate, coco, diariamente, quando estiver fazendo esse teste com a semente de mamão. Tá? Eu acho que pode ser muito útil. Ou então, consumir dia sim, dia não. Também. Tá bom? Mastigado. Aí ele falou, mastigada, é amarga, como ele falou, o Márcio lá atrás, meu companheiro falando, mas tem que ser mastigada, é amarga. É amarga, tem que ser mastigada, porque as substâncias que estão dentro, né, da semente ali tem que ser absorvidas e para isso tem que mastigar. Ou ainda, se você não quiser mastigar, você pode fazer uma vitamina também com água de coco e tomar. Vai ficar meio amargo, mas vai ficar melhor para poder ingerir, né? Ou até com maçã, porque maçã é a única fruta que não influencia na absorção de nutrientes, então também está valendo, né? Que nem aqui eu estou fazendo suco verde, né? Com maçã, mesma coisa, né? Não influencia na absorção de clorofila. Então, enfim, queria agregar aí para quem estiver nessa caminhada também e vão testando. O corpo da gente é sabedoria pura. Arrou. Passo a palavra. Eli, você estava falando sobre as sementes e você falou que as mais indicadas são a de girassol, chia, linhaça, não sei, não lembro bem exatamente quais, mas você não citou em nenhum momento o gergelim, então eu queria que se você puder falar um pouquinho sobre o gergelim, eu agradeço. Gratidão, minha flor. Sim, então, em termos de equilíbrio de ômegas, né, dos tipos de gordura, ômega 3, ômega 6, o ômega 9 a gente produz no nosso corpo, né? Mas o ômega 3 e o ômega 6, em termos de equilíbrio, seriam a semente de abóbora, tá? Semente de girassol também, mas é um pouco mais aquém da semente de abóbora, em termos de forma de uso. Só que o que acontece? A semente de girassol a gente pode germinar, a de abóbora não. A de abóbora germinada é top, tá? Então, a de abóbora é só hidratada mesmo. Então, semente de abóbora, semente de girassol, amêndoas e a chia. Sim, a chia, inclusive, ela é bem melhor do que a linhaça em termos de equilíbrio de proteínas até, porque a chia ela tem bastante proteína. Tá? Então, quanto ao gergelim, gratidão por lembrar, Melzinha, é porque eu uso pouco e às vezes eu esqueço dele. É sim uma semente super legal, inclusive para as mulheres, né? E nesse campo da questão do cálcio vegetal, o gergelim é a melhor coisa. Né? Então, fazer leite de gergelim, e melhor ainda se for o gergelim preto, né, o negro, fazer o leite dele, então deixar hidratando de um dia para o outro, depois bater com água e, né, usar esse leite. Hoje até usar a fibrazinha também salada, etc. É uma ótima semente também. Mas em termos de equilíbrio de gordura, não é tão equilibrado.
Só que, cara, convenhamos, né? Quem que vai conseguir consumir um monte de gergelim para desequilibrar o que for? Não, ninguém. É só porque eu realmente uso um pouco porque eu não amo o sabor. Mas é ótimo, tá? E em questão, inclusive, de cálcio, é muito bom, né? A absorção do gergelim, que tem muita gente que fica acreditando também que leite é a fonte de cálcio. Não, leite, na real, ele mais descalcifica do que calcifica qualquer coisa, né? Mas, enfim. Então, o cálcio vegetal, ele é o mais importante. E é isso mesmo, maravilha, entrar no campo do gergelim. E, inclusive, pensando no cálcio, é legal também a gente falar de folhas, né? Então, tem muitas folhas que têm cálcio, né? Inclusive, se a gente entrar no campo do espinafre, e tem gente que fala, não pode... Ah, gente, uma coisa, caraca, olha só, tenho que falar isso para vocês. Descobri esse outro dia, estava lendo sobre aquela questão do espinafre, e que a gente no Fruge, às vezes, ecoa isso muito, que a gente ouve falar e começa a repetir, né? E aí tá isso, por isso, tô falando aqui várias paradas, galera. Então pesquisem, não aceitem o que eu tô falando como verdade. Pesquisem para vocês, testem vocês. Mas trazendo outra parada que eu fui ler outro dia, e que aí me deixou super feliz. A gente acredita que a gente não deve consumir espinafre cru por conta do oxalato, né? Na verdade é o oposto. O oxalato ele é produzido quando ele é cozido. Então, para quem é cru de fruge, carta liberada. Mandem ver no espinafre, né? Então isso é super legal. Mas para quem consome ele ainda cozido, evitem. O oxalato realmente é um dos antinutrientes que pode causar a longo prazo algumas reações, né, de inflamação e etc. Inclusive até para quem exagera muito, câncer. Mas enfim, é um dos pontos. Tá? Deixa eu ver aqui que Lauzinha mandou uma pergunta. Quem mais também quiser escrever à vontade. Eli, Eli, posso pegar o gancho aqui das sementes rapidinho? oi, claro, meu bem, fala. Não, que você comentou das sementes e da relação dos ômegas, e você acha que um consumo diário aí dessas sementes, principalmente da semente de abóbora, né, da chia que você citou, elas já supririam a nossa necessidade desse ômega 3, principalmente do ômega 3, ou é válido, em alguns casos, suplementar, você acha, com aquele de algas, né, que a gente encontra? O que você acha? Eu acho bem desnecessário a gente gastar grana com suplementação de ômega 3, meu bem. Até porque, assim, para ser muito sincera, dependendo da quantidade de fruta que a gente come, já tem todo o ômega 3 ali na fruta. A gente nem precisa pensar nas sementes, né? Tipo, você pode até esquecer o mundo das gorduras mesmo. Mas isso depende mesmo do quanto você está consumindo por dia. Para quem consome, tipo, 6 quilos de fruta por dia, esquece suplementação de ômega 3, esquece qualquer coisa relacionada à gordura, você vai estar consumindo o que você precisa. Mas para quem ainda não consegue consumir tanto, minha sugestão é realmente ir mais para carne de coco verde, tá? Do que as sementes. Mas se for mais difícil, se não der para consumir sempre, nem precisa ser todos os dias, não. Pode ser, não pode ser tipo, sei lá, umas 3 vezes na semana, sabe? Não é necessário a gente consumir gordura todos os dias, inclusive. É uma das coisas que é assim, como o nosso corpo também assimila e a gente retém gordura, né? A gente sempre tem. Mesmo que a gente tenha pouco, a gente tem. Né? Então não precisa se preocupar em consumir sempre. E falando com relação a Lau tinha perguntado, é isso, Brunão? Mais alguma coisa, meu É bem? isso, obrigado. Alguém tem algum querido. ponto com relação a isso? Eu ia falar do jejum intermitente, que a Lau perguntou ali no chat. Vamos falar. O jejum intermitente... Ai, deixa eu ajoelhar aqui, que eu já não aguento mais ficar sentada de costas. O jejum intermitente, ele realmente é muito bom para quem está na transição. Mas a gente tem que observar que muitas pessoas, às vezes, com o jejum, entram num processo de compulsão ainda maior, Lau. Então, vê para você como é que funciona. Tem gente que, quando faz jejum, quando volta do jejum, volta comendo tudo e muito, né? Então, observa. Porque, às vezes, o comer muito não é o problema. Porque, imagina, se a gente comer muito... Vou mostrar para vocês aqui. Você comer, tipo assim, uma penca de banana, essa aqui tá super verde ainda, em comparação com o que deve comer com uma banana da terra, né? Então, precisa mais de umas 2 semanas aí para ficar boa. Mas, enfim, para quem vai quebrar jejum, aí come uma penca e vira e fala, meu Deus, comi muito. Isso é relativo. Para mim, isso daqui é metade de uma refeição, por exemplo. Mas tem gente que isso daqui já seria uma refeição, né? Então, tem que observar o que é muito para você. Primeiro isso. Segundo ponto, o jejum, sim, ele ajuda muita gente a regular, inclusive, a produção de insulina, né? Ele ajuda também a gente a dar uma limpada no corpo. Então, eu acredito que o ponto dele não é nem só por conta, né, das vontades do que você vai comer, etc. É porque ele realmente dá o tempo do corpo de eliminar coisas desnecessárias que estão ali. Quando a gente está sempre se alimentando, né, tipo, de, sei lá, de 3 em 3 horas, ou de 5 em 5 horas, ou a gente come todos os dias,
né, tipo 3 refeições, digamos assim, a gente não dá tempo do corpo jogar para fora coisas que estão ali em excesso e que não são necessárias. Se você faz um jejum, que seja de 14, 16, 17 horas por dia, por exemplo, você já está dando um tempo para o seu corpo não só terminar a digestão, como também eliminar coisas e depois virar e falar, agora eu posso descansar. É que nem aquela coisa quando você limpa a casa toda e aí tu vira e fala, peraí que eu preciso de 1 hora sem fazer nada. O jejum é tipo isso pro corpo. Porque se você tá sempre comendo, tá sempre dando trabalho para ele. É que nem ficar jogando terra, jogando um monte de folha dentro de casa, do tipo, joga óleo aí você vai e limpa, joga para fora, né, o intestino. Aí daqui a pouco você vem, taca mais um monte de coisa, aí ele vai e limpa. Então ele não tem nem tempo de olhar para as estantes dos livros e organizar o livro em ordem, porque ele tá toda hora tentando tacar sujeira para fora, entendeu? Então o jejum é essa alusão, digamos assim, uma metáfora do tipo, deixa o teu corpo organizar o resto, larga ele um pouquinho, deixa de jogar coisa para dentro, deixa ele fazer as outras coisas que ele precisa fazer também. Porque a digestão é uma parte muito, assim, cara, daria, e o ideal, gente, inclusive, outra leitura que eu estava fazendo outro dia, porque tem muita gente que vira e fala, na Bíblia tem lá que a gente tem que fazer 3 refeições ao dia. Na verdade, foi traduzido errado, são 3 refeições por semana. Então, é assim, você teria 3 momentos da semana que você iria comer. Né? Foi traduzido errado na época lá do Esperanto, etc. Seria 3 dias que você comeria e 4 dias que não se come. Então, seriam 4 dias de jejum intercalados com dias de comer. Então, para você ter noção, hoje em dia a gente está completamente fora do que seria essa ideia essênia do que é comer. Né? E o comer como uma coisa muito especial, né? Um momento que você senta e tem aquela troca de energia com o alimento. Né? Então, enfim, o jejum eu acredito que sim, ajuda na transição e ajuda em muitas outras coisas. O jejum é maravilhoso. Então, eu acredito que o jejum é um ponto, inclusive, de experimentações espirituais, para quem quiser. Deixa eu ver aqui. Oliveira, J. Oliveira, quem é? João? Perdão, meu amor. Deixa eu ver aqui. Oi, Eli, você pode falar um pouquinho, por favor, sobre a ingestão de sucos de fruta pura ou com água de coco e o fígado? Érica. Gratidão, meu povo. Tá bom, Érica. Ou água de coco e o fígado sem problema ou não, inclusive para crianças. Você diz, me esclarece, Flor, não entendi. Fala aqui, a ingestão de sucos com relação a problemas para o fígado? Não entendi. Oi, Flor, tudo bem? Bem, bem também. O neném tá dormindo, senão eu ia mostrar o neném pra vocês. O Calil. O Calilzinho. Então, aí era com relação, tipo, que falam sobre esteatose hepática, que uma autoingestão pode dar isso, não pode. Inclusive, no manual de pediatria fala que não pode antes de 1 ano. O neném agora já passou de 1 aninho, mas eu queria saber, por favor. Tipo, Pro fígado. Pro fígado. Obrigada. Gratidão, Flor. Que bom saber que vocês estão aí juntinhos. Depois mostra o Calil pra gente quando der. Mas, vou já começar falando, não sou a melhor pessoa para responder isso, tá? Não tenho tanta informação com relação a isso. Então, talvez até as mamães que estão aqui saibam um pouco mais. Mas o que eu sei, os sucos, o que acontece? Isso falando em geral, tá? Não só para crianças. Muitas pessoas têm preconceito com esses processos de líquidos, por exemplo. E falam, você não poderia viver de líquidos o resto da vida. Se quiser, pode. Para quem quiser ficar no liquidarianismo, isso é uma possibilidade que existe, tá? Mas aí são trabalhos internos, ver o que faz sentido para cada um. Inclusive, você pode ingerir gordura, né, em formato de suco. Você pode fazer suco de abacate, pode fazer o que for, e coar, inclusive coar suco de abacate não sai uma fibra, para vocês terem noção. Então, o abacate só tem fibra solúvel. Ele não tem fibra insolúvel. Quando a gente coa e tira a fibra, aquilo que a gente tira da fibra é a fibra insolúvel, ou seja, a fibra que no final das contas só ia virar cocô. Ela nunca seria absorvida, né? Então, ela só viraria o que sai lá no vaso, tá? Então, a gente continua ingerindo fibras, mas as fibras solúveis por meio dos líquidos. Então, por isso que é possível. Para os bebês, eu acho que o legal é justamente você entrar num campo de observar que ele também precisa de fibra insolúvel para ajudar a empurrar, às vezes, o cocô, né? Então, fazer suquinhos sem ser sempre coados. Mas para a questão do fígado, dessa parte de esteatose hepática, eu acredito... Por que as pessoas falam muito isso? Porque entra num processo de desintoxicação, né? Então, o fígado, ele é o que mais processa a toxina. E aí, quando a gente está num processo de desintoxicação, né, o fígado, ele realmente tem essa questão de ser o que mais sofre, entre aspas. Não sei como isso funcionaria para crianças, então até peço ajuda para quem aqui souber um pouco mais. Mas o processo dos sucos, na hora de desintoxicar, sim, o fígado é o que mais vai trabalhar,
né? Então, a gente, quando desintoxica, por onde que a gente joga a toxina para fora? Pelo fígado, que é o processo, né, que passa por ali, pelo intestino, né? Então, por isso que é importante, às vezes, quando a gente está fazendo processo de desintoxicação, de sim fazer enemas, né? Pelo menos dia sim, dia não, porque você está ajudando a jogar, a expurgar coisas pelo intestino, né? E pelo suor. E não, urina não solta toxina, tá? Então, por isso que existe a urinoterapia. Então, que é beber a própria urina. Mas as 3 formas de a gente jogar toxina para fora. E além disso, respiração. Nossa, esqueci do maior de todos. Inclusive, que é o que elimina mais de 3/4 das toxinas do nosso corpo é a respiração. Por isso que a respiração consciente é super importante. Tá? Então, a prática da respiração consciente é mais importante, inclusive, às vezes, do que a própria meditação. E pela respiração, a gente alcança métodos, né, vibrações meditativas, digamos assim. Então, é um ponto que eu já viajei para caraca. Mas voltando, dos sucos, se alguém tiver, né, mais informações com relação aos bebês, talvez Mandinha, né, ou Melzinha, não sei mais quem está aqui que poderia trazer isso, mas eu não sei, meu bem, não consigo te agregar com esse ponto. Ih, manda um beijo para ele. Passa a palavra. Eu vi aqui, peraí, deixa eu ver quem que perguntou. Eu só vi que subiu uma pergunta com relação à hora pronobis. Marisa perguntou da hora pronobis, né? Tá, então. Hora pronobis é a mesma coisa aqui em termos de escolha, que é a aloe vera, né? E não é que você não pode consumir, tá? Os outros ora pronobis. É só de quantidade. Para você saber qual que você pode consumir cru e qual que você não pode consumir cru. O que se consome cru e em grande quantidade sem problema é o que tem a florzinha branca. O que não pode se consumir em grande quantidade, e o que seria grande quantidade seria a partir de talvez 500 gramas, que acho difícil alguém querer consumir muito mais do que isso em hora pronobis. Então não se preocupa muito, tá, Marisa? Não pode consumir. É o de florzinha roxa. O de flor roxa, nossa, que coisa linda. O que é isso? Uma banana? Uma banana? Gente, isso aqui é uma banana coco. É uma banana só. É uma banana só. Não é gêmea. Olha o tamanho daqui. Que coisa Meu amigo gigantesca. Leandro que trouxe, ó. Lá da Oi, City Lê, dele. quanto tempo? Mas Enorme. muito linda, né? Tá uma delícia. E que eu tava falando do Orapronobis. Então, voltando. O Orapronobis, a gente pode consumir sim, que eu digo, tá, Marisa? É que é a mesma coisa, que às vezes as pessoas viram e falam, é que nem a castanha do Pará, que tem aquela coisa de que só pode consumir 2 ou 3, que senão é muito tóxico, e se você consumir, enfim. Gente, consumir 4, 5, ninguém vai morrer. Às vezes é só um excessinho de alguma coisa que não é o ideal pro corpo, tá? Mas o ponto do Orapronobis é esse, para saber. O que tem flor branca, você pode consumir à vontade, e cru. E o que tem flor roxa, se você quiser consumir em grandes quantidades, o que significa grandes quantidades, a partir de 500 gramas, digamos assim, aí o ideal é que você dê uma leve fervida nele, sim. Mas aí, por isso que eu sugiro, tipo, né, se for o caso de cozinhar, escolha outra folha, né, se precisar realmente, ou come menos quantidade, um pouquinho, não precisa chegar a 500 gramas. Até porque a questão do cozimento, infelizmente mesmo, é a questão que a gente sempre bate um pouco, né, nessa tecla no Fruge, que é a questão de você consumir alguma coisa que, no final das contas, o subproduto é acídico, digamos assim, para o corpo, né? Ele acidifica. Então, ele não é um subproduto que vai alcalinizar. O que significa isso? Você, de certa forma, está inflamando o seu corpo. Então, qualquer coisa, mesmo que seja levemente cozida, ela inflama o corpo. E não é que você não possa inflamar, a gente inflama de várias formas. O próprio exercício físico, ele é uma forma de inflamação, né? O estresse é uma forma de inflamação, né? Ou às vezes você não tá legal, aquele dia você tá triste, é uma forma de inflamação do corpo. Então a gente tem que saber que às vezes pelo meio da alimentação, a gente pode entrar num processo de desinflamar as outras coisas que às vezes trazem inflamação. Mas tranquilidade com relação a isso tudo. Se fizer sentido para você cozinhar a hora para nós, manda ver. Essa palavra. Se ninguém tiver mais nenhum ponto, gente, queria agradecer pelo convite e ficar aqui o lembrete de que amanhã, mesmo horário, vai ter também frugivorismo e performance. Então, eu vou falar um pouco sobre questão, né, esportiva e o fruge. Tem muita gente que tem dúvida e fala, né, não, o fruge não pode ser atleta, ou então o fruge não consegue fazer nada, nem levantar um baldinho, nem consegue, né?
não é nesse campo. Então, enfim, para quem quiser amanhã vir conversar um pouco sobre esportes e frugivorismo, estou aqui no mesmo horário, tá? E vai ser o mesmo esquema, vou falar, e aí, enfim, quem quiser trazer seus pontos. E quero agradecer também ao pessoal do festival, né, Chaba, né, que também fizeram esse convite todo, né, o Noel, o Rô, que estão juntos nisso, e Kelzinha, né, no início do ano a gente estava junto nesse processo todo, mas por motivos, né, de trabalhos pessoais e questões, inclusive essa de que estou aqui no Equador, eu também observei que eu precisava desse espaço para mim. Agradecer essa organização maravilhosa, esse evento lindo, essa família, né, Fruge, Crude, quase Crude, Semi-Fruge, Rottle Fork, for, né, todo mundo que está aqui nesse poder das frutas, eu acredito que é uma egrégora que está aqui para somar, né? E acredito muito também na vibração das frutas. Então, quando a gente está mais consumindo frutas, e não sei se todos sentem isso, a gente fica muito mais leve, né? A nossa vibração é mais leve, o que a gente emana é mais leve, o que a gente pensa é mais leve. E às vezes, quando a gente consome alguma coisinha, talvez não seja muito dentro da caixa, sei lá, por exemplo, às vezes até que seja, para quem está super acostumado com fruta 100%, às vezes consumir uma cenoura, já vê que faz diferença vibracionalmente, né? Ou às vezes uma cebola, mesmo que seja cru, né? Então, observar. Entrar, sugiro a todos, entrem no campo de laboratório, né? Então, usem o corpo de vocês como laboratório, testem o que funciona, escrevam sobre, partilhem, tragam para cá também. Então, tipo, agora esse restinho fica como ambiente para quem quiser conversar ou trazer alguma coisa que já sentiu. Se não, é isso, como você auxilia. Gratidão, Kel, pela pergunta. Sim, então, agora com o processo atual, né, dessa, que eu não gosto de chamar de pandemia, porque para mim, enfim, não é bem isso, assim, eu acho que é um processo de aprendizado do planeta e dos seres humanos, né, mas nesse processo atual está sendo tudo online. Mas eu faço acompanhamento sim, então podem ser acompanhamentos individuais, né, para quem está na transição, ou quem quer auxílio com jejum, ou quem quer auxílio com frutos de esportes. Lembrando que não sou nutri, não sou da área de educação física, sou uma pessoa que experimenta comigo mesma, então eu trago na perspectiva de mentoria, de coaching, não é uma perspectiva de consulta médica, nada disso. Tá? Então é a perspectiva de trazer a experimentação para a vida de cada um. Né? Então eu acredito que não há uma única verdade, cada um tem a sua verdade, cada um sabe o que funciona para o seu próprio corpo. E aí eu trago para esses meus processos, seja o privado, seja o que eu vou falar agora, que são as vivências virtuais, um pouco disso que eu experimento no meu dia a dia, que não é só alimentação, que nem talvez já tenha refletido um pouco, é alimentação, é o esporte, mas que basicamente o que é essa vivência virtual? Uma vivência com líquidos, sucos, né, o processo de limpeza líquida, também fazendo uso de argilas e de psyllium, e também da parte de respiração e trabalhos de visualização para o processo de limpeza interna, né? Então, processo de desintoxicação a partir dos líquidos. Aqui eu acredito, deixa eu ver, eu não sei se alguém que está aqui já participou, acho que não, deixa eu ver quem está aqui, acho que não. A Belzinha que talvez participe, né, Bel, está aqui. A Lau talvez também mais para frente, mas enfim. Quem sentir vontade, à vontade, quem quiser perguntar, quiser saber mais, né? Eu estou num processo de readaptação e repensar tudo isso, porque entrei num campo espiritual mais forte nos últimos meses, com essa coisa de ter diminuído a corrida, e comecei a me abrir para outros campos de trabalhos, digamos assim. E aí a parte espiritual veio mais forte. Então, está sendo bem gostoso, quem quiser agregar, vir junto. Ou se não também, quem quiser ver ele, como é que funciona? Né? Pode perguntar também. Né? São processos que eu posso passar os vídeos, mas a maior parte do material que existe sobre esse processo líquido é em inglês. Né? Então, existe muita coisa que eu posso passar para quem tiver interesse, mas vai ser tudo em inglês. Não tem português, infelizmente, ainda. Eu estou no processo de produzir, quem sabe, esse primeiro material em português para a gente ter, né, sobre o processo líquido. E em breve, vamos ver. Estou fazendo no ritmo natural aqui do meu corpo. E estou produzindo aos pouquinhos e a gente vai ter esse e-book aí em breve, quem sabe. Mas é isso. Então, eu trabalho sim com os processos virtuais, vivências virtuais. Em janeiro e fevereiro eu vou ter 3 eventos, na verdade, presenciais no Rio Grande do Sul. 2 em Caraá e 1 possivelmente em Canela. Então, para quem quiser. E aí vai ser super legal, né? A gente tem essa movimentação para quem quiser saber um pouco mais. 2 deles vão ser o mesmo processo de 7 dias de líquidos, e o outro que vai ser durante o carnaval já é um detox mais express, assim, vai ser uma coisa mais
pauleira, digamos assim, em que vai ter uma preparação prévia para cada um, para já chegar lá num ritmo, e serão 4 dias no carnaval por lá. Então é isso que já vai ser o presencial, mas a maioria é sempre virtual, tá? Porque aí, inclusive, estou no Equador, né, por exemplo. Então facilita para todo mundo, né, que a gente está junto nesse meio. E acredito que uma das coisas que agregou muito esse processo atual é isso, a gente aprender que o meio virtual também, o meio de convivência, pode ser super saudável, né? Mas é isso, gratidão, meus amores, passa a palavra. Muito grato, Kel. Agora, Kel não, Eli. Que eu vi a Kel aqui no cantinho também. Muito grato, Eli. Muito massa a apresentação, a palestra. Uma palestra mais introdutória. Vão ter palestras mais práticas também que envolvem o frugivorismo ao longo aí dos dias. Logo a seguir, não imediatamente agora, mas virando a hora, então daqui a 40 minutos vai ter uma palestra do Pedro Osório, trazendo um olhar sobre biologia mesmo, né? Relacionando com o frugivorismo. E então agora a gente tem 40 minutos. Algumas pessoas já comeram, outros eu não vi comer, então se quiserem aproveitar esse tempo para comer um pouquinho. Nesse momento a gente não tem nada agora. Se quiserem, podem ficar aqui, se quiserem conversar, compartilhar, trazer Eu quero fazer uma dúvidas, pergunta. Vai lá, Mel. Urgente. É uma pergunta urgente. A gente está querendo participar desse jantar maravilhoso que vai ter hoje à noite, amanhã também com o Kel, com a Adri, esses chefes gourmet incríveis. E aí eu consegui achar aqui a lista da compra que a gente precisa fazer. Aquela quantidade que está nessa lista é pensada para uma pessoa? Essa que é a minha pergunta, só para eu poder calcular aqui e fazer a compra certa. Para uma pessoa adulta que come razoavelmente bem. Então, mas de toda forma, isso dá para comer depois também, né? Se Com você certeza. acabar fazendo mais, se acabar comprando mais. Mas Mas é porque a gente está aqui com um monte de gente que provavelmente vai estar provando pela primeira vez uma receita crua, assim, então só para eu saber e poder comprar bastante quantidade, então, e compartilhar esse. Como são pessoas que provavelmente não são frugívoras, eu consideraria a metade disso por pessoa. É a experiência que a gente tem para a refeição. Segundo a galera aqui, diz que o povo, né, acaba que come de tudo mesmo. Come de tudo e come até salada. A gente passa sempre por isso, é muito engraçado. As pessoas comem a comida cozida, as refeições todas normalmente, mas estão sempre de olho na nossa salada de fruta, na nossa salada de vegetais. Mel, se for na referência do Noé, aquilo aí equivale para 3 pessoas, tá? Boto fé, eu tô visualizando ali, eu já consigo imaginar mesmo. Valeu, galera aí. Mas aquilo lá é para 2 dias, é para a receita de hoje e para a receita de amanhã, né? Esse é um detalhe bem importante também. Verdade. Para quem chegou e não sabe do que a gente está falando, a gente publicou no nosso Instagram, no Stories do Instagram, tem uma lista de ingredientes, porque vai ser feito uma receita com o Kel hoje, que é o Malone, e com a Adriana amanhã de noite, jantares, os dois, de receitas frugívoras bem simples que vocês conseguem fazer aí na casa de vocês. Quem está querendo conhecer um pouco do frugivorismo, o que a gente come, como é que a gente come, como é que a gente janta, a gente escolheu 2 receitas bem simples e bem gostosas para vocês. E a ideia é a gente fazer junto, todo mundo fazer junto. Então, quem sabe agora pode ser o momento de correr ali no mercadinho e comprar os ingredientes. Até as 2 da tarde. Maravilha, meus amores. Eu vou até, se alguém tiver mais alguma coisa, me avisa ou até fala comigo aqui. Eu mandei meu celular também aí no chat, se alguém quiser falar pelo WhatsApp. Ou me busca no Insta.
Eu vou ter que ir, que eu tô aqui como voluntária no Equador, então tô trabalhando num projeto com cachorrinhos de rua. E agora tem que trabalhar. Mas fica aqui. Um beijo para vocês. Se cuidem. Gratidão. E amanhã, possivelmente, vejo muitos de vocês, né? Espero. É isso. Beijo, beijo. Grato pela presença. E tamo junto. Até amanhã. Bom trabalho aí no Equador. Valeu, Eli. Gratidão. Beijo. Olá. Esperamos que você esteja gostando dos nossos conteúdos. Para apoiar os projetos Vitalize, acesse apoie.vitalizefestival.org e faça sua contribuição, pois com seu apoio nós vamos mais longe.